Vivemos em uma sociedade que constantemente nos pressiona a nos encaixarmos em moldes pré-estabelecidos. Mas o que acontece quando nossa própria natureza entra em conflito com essas expectativas? Essa é uma pergunta que atravessa séculos de filosofia e se manifesta de formas surpreendentes na cultura contemporânea. Antes de continuarmos essa reflexão profunda, se você aprecia conteúdos que exploram as contradições da sociedade moderna e fazem você repensar a realidade ao seu redor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise. Sua jornada de autoconhecimento começa agora. A sociedade contemporânea impõe ao indivíduo um dilema fundamental que gera uma profunda crise de autenticidade. Essa análise explora duas manifestações distintas, porém profundamente conectadas desse fenômeno. Como a sociedade marginaliza aqueles com intelecto aguçado e como vivemos uma crise da identidade masculina. A questão central é que as estruturas sociais desenvolvem mecanismos sofisticados para neutralizar tanto a inteligência que desafia a mediocridade, quanto as identidades que rejeitam os papéis de consumidor e trabalhador conformado. Para entender esses mecanismos, vamos mergulhar em duas perspectivas culturais fascinantes: a filosofia de Arthur Schopenhauer sobre a punição social da inteligência e a narrativa revolucionária do filme Clube da Luta, que diagnostica a alienação masculina no mundo materialista. O que descobriremos é que o pensador isolado e o lutador anônimo representam respostas diferentes ao mesmo mal-estar. O conflito entre um eu autêntico e um mundo que exige conformidade. Contrariando o discurso público que idolatra a inovação e a genialidade, Schopenhauer revela uma realidade social muito mais hostil. Ele argumenta que, na prática, a sociedade desenvolve mecanismos de controle para podar, punir ou isolar aqueles que demonstram superioridade intelectual visível. Longe de ser um ativo que garante admiração, a inteligência aguçada frequentemente se torna a causa do isolamento. O filósofo descreve uma sequência que se desenrola quando indivíduos de intelectos distintos interagem. O processo é quase instantâneo. Primeiro, a pessoa menos articulada percebe a acuidade do outro. Em seguida, ela imediatamente assume que o outro também percebeu essa diferença e, consequentemente, a julga como inferior. Desse ponto nasce uma mistura letal de vergonha e ressentimento. O cérebro humano, programado para a comparação constante, não tolera bem a percepção de inferioridade. Essa dinâmica é reforçada pela análise de La Rochefoucauld, que afirmava que aquilo que chamamos de admiração desinteressada é, muitas vezes, apenas inveja impotente disfarçada. Em público, aplaude-se o brilhantismo, mas em privado, o ressentimento se acumula. A reação defensiva não é admitir a própria limitação, mas atacar o caráter de quem a expôs, mesmo que involuntariamente. Utilizando o conceito de capital simbólico do sociólogo Pierre Bourdieu, podemos entender a inteligência como um ativo particularmente perigoso. Diferente de outros capitais como o financeiro ou o estético, o intelecto não é facilmente comprado ou imitado, ameaçando as hierarquias estabelecidas ao revelar sua arbitrariedade. Pense em um ambiente corporativo. O funcionário que enxerga falhas de lógica no plano da gestão não está apenas colaborando, ele está, sem querer, expondo a incompetência alheia e desestabilizando a cadeia de comando. A reação instintiva do grupo é proteger o status quo. Se não é possível competir no campo intelectual, o jogo é mudado para o campo moral ou social. O discurso se desloca de uma avaliação das ideias do indivíduo para um ataque ao seu suposto direito de expressá-las, neutralizando o desafio intelectual ao transformá-lo em uma transgressão social. Para justificar essa neutralização, a sociedade emprega o que Nietzsche denominou de moral de rebanho. Esse mecanismo consiste em transformar as virtudes do indivíduo forte em defeitos morais,
protegendo assim o ego coletivo. A força do outro é reinterpretada como uma falha de caráter. Essa inversão de valores manifesta-se em rótulos cotidianos. O inteligente vira arrogante. O intenso vira exagerado. O corajoso vira imprudente. E aquele que busca a verdade sem anestesia é taxado de pessimista. Essa tática é uma forma de defesa do orgulho. A incapacidade de atingir o nível do outro é compensada pela invenção de um defeito moral que os iguala. Ao fazer isso, o grupo nivela o campo social por baixo, garantindo que ninguém se destaque a ponto de fazer os outros se sentirem inadequados. Diante desse cenário hostil, Schopenhauer e o filósofo Balthasar Gracian propõem estratégias de sobrevivência social que são menos sobre covardia e mais sobre pragmatismo tático. A polidez não é vista como virtude genuína, mas como um acordo mutuamente conveniente para reduzir o atrito, funcionando como um lubrificante social. A recomendação é não mostrar tudo o que se vê e não corrigir todos os erros alheios. Gracian chega a sugerir vestir a pele do animal mais estúpido para ganhar aceitação, pois as pessoas se sentem mais confortáveis perto de quem percebem como ligeiramente inferiores. A valorização da solidão surge não como fracasso social, mas como o único refúgio onde o pensamento pode florescer sem as podas do convívio. É no espaço privado que o indivíduo pode ser autêntico, pensar sem censura e enfrentar conclusões desconfortáveis. Este autoapagamento estratégico, uma tática de sobrevivência para o intelectual, encontra seu paralelo patológico no vazio conformista que prepara o terreno para uma forma de rebelião muito mais violenta. Lançado no final do século XX, Clube da Luta serve como um poderoso diagnóstico cultural da crise da masculinidade em uma sociedade pós-industrial. O filme explora a profunda insatisfação gerada por uma vida definida pelo consumismo, pela alienação do trabalho e pela ausência de rituais de passagem. A condição inicial do protagonista anônimo, o narrador, é um retrato preciso do mal-estar contemporâneo. Sua insônia crônica é o sintoma físico de um profundo desconforto com uma vida materialista e vazia. Sua participação em grupos de apoio para doentes terminais representa uma inversão perversa. Ele adota falsas identidades não para esconder sua autenticidade, mas em uma tentativa desesperada de encontrar um vestígio de conexão humana real, mesmo que de forma performática. Sua identidade é construída sobre posses e status, uma base que ele mesmo reconhece como falsa. Ele compreende que o ciclo de consumo é uma armadilha, uma servidão moderna. É significativo que essa percepção seja articulada por Tyler Durden, sublinhando seu papel como a voz da consciência reprimida do protagonista. As coisas que você possui acabam te possuindo. Tyler Durden emerge como a personificação do desejo reprimido de liberdade e autoafirmação do narrador. Juntos, eles criam o Clube da Luta, um espaço onde homens podem resgatar sua identidade através da violência física. Nesse contexto, a luta não é sobre vencer, mas sobre sentir algo real em um mundo anestesiado. O clube funciona como uma antítese direta à polidez schopenhaueriana. Enquanto o filósofo preconiza a polidez como lubrificante para reduzir o atrito social, Tyler Durden eleva o atrito físico e bruto à condição de única ferramenta capaz de redescobrir o eu autêntico, interpretando a violência como uma forma de catarse e autodescoberta. O filme estabelece um contraste direto entre a filosofia socialmente aceita de autoaperfeiçoamento e a ideologia radical de Tyler Durden, que prega a autodestruição como caminho para a liberdade. Tyler ridiculariza a busca por uma vida segura,
propondo que a verdadeira libertação só pode ser alcançada através da aniquilação do eu construído socialmente. Para ele, perder posses não é uma tragédia, mas o pré-requisito para a liberdade. É apenas quando perdemos tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. A autodestruição torna-se, paradoxalmente, o ato supremo de autoafirmação. O que conecta, então, a rebelião anárquica de Clube da Luta com a resistência intelectual descrita por Schopenhauer? Ambos são reações a um sentimento de inadequação e uma busca por autenticidade. Apesar de suas manifestações radicalmente distintas, as jornadas revelam um conflito fundamental: a luta do indivíduo autêntico contra estruturas sociais castradoras. Ambos os casos partem de um profundo mal-estar com o status quo e buscam, por meios diferentes, um espaço onde a autenticidade seja possível. Tanto o indivíduo intelectualmente destacado quanto o protagonista de Clube da Luta partem de um estado de profunda alienação. O pensador sente-se alienado por sua lucidez, que o faz enxergar a falsidade do teatro social. O narrador, por sua vez, sente-se alienado pelo vazio da sociedade de consumo, onde sua identidade foi substituída por um catálogo de produtos. Ambos percebem que a realidade socialmente aceita é uma construção insatisfatória. Ambos os arquétipos rejeitam as ilusões convenientes que sustentam a ordem social, mas seus métodos divergem. O alvo do intelectual é a ilusão epistemológica, as crenças falsas e narrativas superficiais que mantêm o grupo coeso. Ele ataca com lógica e perguntas incômodas. O alvo do lutador é a ilusão material, os símbolos do sistema capitalista, como corporações de crédito e o consumismo. Ele ataca com violência física. Em ambos os casos, o objetivo é desmontar uma estrutura percebida como inautêntica. As soluções propostas para a alienação revelam tanto seus métodos quanto os custos inerentes a cada caminho. O pensador escolhe a retirada estratégica, dissimulação social e sinceridade seletiva, encontrando autenticidade na solitude e em círculos íntimos de confiança, com a consequência de autopreservação através do isolamento estratégico. Já o lutador opta pelo confronto radical, anarquia e violência física, buscando autenticidade na comunidade secreta do clube e na catarse pela dor, tentando libertação através da aniquilação do eu social. Essas trajetórias destacam a imensa dificuldade de se viver uma vida autêntica em um mundo que preza a conformidade. A busca por um eu verdadeiro parece exigir um preço alto, seja o isolamento do pensador ou a autodestruição do lutador. A análise conjunta da filosofia de Schopenhauer e da narrativa de Clube da Luta revela mecanismos sociais duradouros que marginalizam tanto o intelecto disruptivo quanto as identidades que não se conformam. Seja pela punição sutil da inteligência, que expõe a mediocridade, ou pela alienação de uma masculinidade privada de propósito, o resultado é o mesmo: um conflito agudo entre o indivíduo e a coletividade. Na era digital, das redes sociais e da cultura do cancelamento, as pressões para a conformidade talvez não tenham mudado, mas apenas assumido formas mais eficientes. A admiração pela inteligência continua sendo teórica, enquanto na prática se recompensa a adesão à narrativa dominante. Da mesma forma, os debates sobre a crise da masculinidade evidenciam uma contínua busca por propósito em um mundo que oferece poucas respostas além do consumo. Contudo, ambas as soluções analisadas apresentam suas próprias limitações, arriscando, respectivamente, a irrelevância cívica e a destruição sem propósito. Em última análise, o indivíduo se depara com um dilema perene: escolher a aceitação social através do conformismo, pagando o preço de uma vida inautêntica, ou buscar uma autenticidade que muitas vezes leva ao isolamento
ou ao conflito. A síntese pragmática, embora pessimista, desse impasse, talvez seja a oferecida pelo próprio Schopenhauer. Saber muito, mostrar pouco, falar com poucos e não se iludir com quase ninguém. É um reconhecimento amargo de que, em um mundo construído sobre ilusões convenientes, a lucidez plena é um fardo que se carrega em silêncio e solidão. A questão que fica é: você está disposto a pagar o preço da autenticidade?